Assinala-se a 29 de agosto. No entanto, 9 países no mundo possuem armas nucleares, 13 mil armas encontram-se armazenadas em todo o mundo. O perigo real de uma guerra com armas atómicas no mundo é precisamente este destaque que nós, dentro de poucos minutinhos, vamos refletir com o Wellington Calazans. Do ponto de vista histórico, recai que o objetivo desta data visa claramente unir esforços para alcançar o fim dos testes nucleares. Este é um dia, digamos, considerado como trampolim para discussões e iniciativas que almejam a paragem dos testes nucleares no globo. O Dia Internacional contra Testes Nucleares é uma data recente. Foi a 2 de dezembro de 2009 que a Organização das Nações Unidas declarou este dia na Resolução 64/35. No entanto, a origem da data deriva do facto que foi a 29 de agosto de 1991 que se encerrou um dos maiores locais de ensaios nucleares do mundo. Aqui a destacar no Cazaquistão, a Assembleia Geral da ONU instituiu o Tratado de Interdição Completa de Testes Nucleares em 1996, mas este não foi ainda ratificado por países como os Estados Unidos da América, a China, a Coreia do Norte, Israel, Índia, Egito, Irão e também Paquistão, o que impede a sua entrada em vigor. Enquanto estes países não ratificarem o tratado, continuar-se-á, digamos, a desenvolver estes testes nucleares pelo mundo e também a celebrar esta data de combate. O primeiro teste nuclear decorreu a 16 de julho de 1945, tendo-se registado desde então cerca de 2.000 testes nucleares. Uma outra nota a destacar tem que ver com a mensagem para a data do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, que afirma que desde 1945 mais de 2.000 testes nucleares causaram sofrimento, envenenaram o ar e devastaram paisagens ao redor do mundo. Reunião analisadas também para acabar com estes testes nucleares. Acontecem um pouco por todo o mundo a proibição de armas de destruição em massa, armas químicas e até mesmo a limitação e redução de armas convencionais. Para o Dia Internacional contra os Testes Nucleares, o secretário afirma que o mundo fala com uma só voz para pôr fim a esse legado destrutivo. É o assunto que vamos refletir com o comentarista da televisão pública de Angola, Wellington Calazans. Wellington, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Infoco. Bom dia, Luiz Manuel, e bom dia a você assistindo ao Infoco. É sempre bom estar aqui. Pois bem. E vamos tentar, falar um pouco sobre esta efeméride internacional e que nos leva a uma reflexão, como você colocou muito bem aí na abertura, muito importante sobre essa questão do domínio da energia nuclear. Pois bem, como é que nós podemos entender e, de certa forma, interpretarmos esta ação que é histórica e que, de alguma forma, trouxe muitos desastres, trouxe muitos problemas económicos em muitos países? Olha, existe, Luiz, uma demonização também da questão nuclear. É importante que isso seja dito para o nosso público, porque a energia nuclear, ela, se bem controlada, se bem conduzida, ela também é economicamente viável para diversos países. Eu, por exemplo, estou aqui na Suécia, um país que tem a sua energia elétrica a partir da energia nuclear. A questão é o uso da energia nuclear como uma arma, normalmente arma de dissuasão, e para que uma arma possa ser realmente segura e capaz de oferecer à soberania dos países detentores desse tipo de armamento algo seguro, algo confiável para as suas forças armadas, respectivamente, os testes são necessários. E aí é que começa o problema. Aí é que começa essa importante reflexão neste dia que é proposto, porque você já fez um histórico muito abrangente e interessante, porque desde 1945
mais de 2.000 testes foram realizados e, obviamente, que o impacto ambiental de um teste nuclear, ele se faz sentir, né? Mas, diante do uso tão intenso e de catástrofes já conhecidas envolvendo a energia nuclear, existem hoje outras preocupações que nos levam a uma reflexão sobre essa questão nuclear. Por exemplo, recentemente, a semana passada, na quinta-feira, em Fukushima, no Japão, os detritos sólidos, né, nucleares daquela catástrofe que aconteceu no Japão foram despejados nas águas. Isso também deveria servir no dia de hoje como um motivo, uma razão muito concreta para a reflexão do que estão chamando de testes nucleares. Afinal de contas, estamos falando aqui de material contaminado com esse tipo de energia e que foi despejado em águas e que irá contaminar não só peixes, mas todo o sistema, né, ecológico marinho, no caso, e com isso, certamente, a natureza estará afetada e populações, né, que têm contato com aqueles resíduos de uma maneira direta ou indireta, irão sentir os impactos disso. Então, é importante que esse dia seja oficializado como foi, não é? É importante que haja essa reflexão sobre o uso das armas nucleares e o uso da energia nuclear. Então, eu reforço aqui, inclusive, não é uma tese minha essa, da questão da demonização da energia nuclear como um todo. Eu entrevistei um dos maiores especialistas do mundo em energia nuclear, que é o sueco Hans Blix, né? E ele falava naquela oportunidade, sobre a importância da energia nuclear como algo também benéfico. Então, a questão aqui é limitar os testes da maneira que eles vêm sendo feitos. O sonho, o ideal seria banir as armas nucleares, mas isso é utopia, né? Já que os países que detêm essa tecnologia não querem abrir mão disso. Mas é preciso, sim, que esse dia seja repensado a todo instante. Pois bem, Wellington, estaríamos aqui diante, tal como fez menção, os países não querem largar estas armas. Estamos diante do interesse económico ou há um outro tipo de interesse que condiciona, de alguma forma, eliminarmos isto? Olha, do ponto de vista militar, estamos aqui diante de uma capacidade dissuasiva. Quando um país detém armas com a tecnologia nuclear, ele possui essas armas para que ele não seja um país, vamos chamar numa linguagem popular, presa fácil para qualquer inimigo ou adversário, não é? Essa é uma questão. Mas toda guerra, Luiz, é econômica. Não existe guerra que não seja econômica. Não é? Tudo que provoca guerra nasce, não é? A partir de uma disputa econômica, de algum tipo de poder econômico. Então, afeta a economia? Sim, na medida em que uma arma nuclear ela impõe determinadas condições de um país que possui essa tecnologia a outros que não possuem, ou também que preservam determinados países que possuem de outras forças que também possuem, como no caso da Coreia do Norte, que é um caso muito vivo, que a Coreia do Norte só existe como existe hoje, como país, porque possui armas nucleares de dissuasão. Caso contrário, já teria sido invadida, já teria sofrido uma primavera, um outono, um inverno, né? Qualquer coisa que viesse a mudar o sistema político daquele país. Então, toda situação de domínio nuclear do ponto de vista bélico também é econômico, mas como geração de energia elétrica, como pesquisa científica, como exploração de petróleo, né? Porque na exploração, especialmente na exploração terrestre, né? Que chamam de onshore, essa
exploração, na broca que faz o furo no solo, existe um pequeno percentual de material nuclear para que a perfuração se dê com precisão. Então, tudo isso deve ser levado em consideração do ponto de vista também dos benefícios do domínio desse tipo de tecnologia. Pois então, bem. o debate é amplo, pois não. Sim, sim, Wellington. Se formos olhar para este segmento, existem países que têm estas armas e entendem que com o surgimento deste material bélico dificilmente serão ou poderão ser atacados. Estamos aqui, é o caso do Irão, a título de exemplo, estamos aqui a vislumbrar o alargamento destas armas a nível do mundo. Lamentavelmente, sim. Né? E especialmente com esse caso recente da Ucrânia, isso tem sido notado com muita clareza. Observe que a Bielorrússia recentemente recebeu doação desse tipo de armamento e já é visto como um país praticamente intocável ali na região, porque possui esse tipo de arma. Israel, ninguém comenta, mas Israel possui, né? E também é um desafeto do Irão, né, que no Brasil chamamos de Irã. E com isso, nós temos aí uma permanente disputa. Espero que essa disputa, Luiz, continue sendo psicológica. É uma disputa do ponto de vista da persuasão, da imposição do medo através da possibilidade de uso. Porque se o ser humano, que em potencial é um animal racional, se permitir utilizar esse tipo de arma, nós não vamos existir mais, ou o planeta ficará inabitável. Então é preciso que toda essa reflexão que esse dia propõe seja feita. Eu, particularmente, defendo o uso da energia nuclear para a geração de energia elétrica e para outros benefícios, inclusive na ciência e na saúde também, não é? Temos aí questão como o césio, que ajuda no raio-x. Existem vários aspectos que precisam ser levados em consideração, e não apenas a demonização da energia nuclear como sendo apenas uma bomba. Não, a bomba é apenas um dos mecanismos de aplicação para esse tipo de energia. Então, existem coisas boas na energia nuclear. É somente essa reflexão que eu tento trazer aqui nesse importante dia. Pois bem, e por existirem coisas boas, como é que podemos aqui entender a ideia de Israel não aceitar ou em afirmar que o Irão não pode ter estas bombas nucleares? Estamos diante de que perigo? Aqui é uma questão geopolítica, né? Porque Israel, com os norte-americanos, tenta um domínio ali daquela região, ou pelo menos tenta atrapalhar a vida dos países da região. E com isso, dizer que possui essa arma iria desencadear uma espécie de autorização prévia para que todos da região possuíssem a arma. Não é? Então, aí é uma questão que faz parte também daquilo que eu chamo de hipocrisia da política, que faz parte, né, dessa política que nós estamos submetidos a ela. A Coreia do Norte já tem. A Coreia do Norte tem, não nega, faz testes para avisar que tem e para dizer que se vocês fizerem alguma coisa eu vou usar. Que, como eu falei, é a única maneira da Coreia do Norte existir. Caso contrário, já teria sido atacada num conjunto, num combo ali de Coreia do Sul, Japão e outros países ali na proximidade. Uhum. Pois bem, se vermos com muita atenção a vantagem e desvantagem, que interpretação é que podemos atribuir ao mundo? Está melhor sem, ou estaria melhor sem estas armas nucleares ou com as armas nucleares? Sem as armas nucleares. Eu sou contra a existência de arma nuclear. Eu sou a favor do completo desarmamento nuclear. Agora, eu não sou contra a energia nuclear para usos comprovadamente benéficos. Entre eles, a geração de energia elétrica e também o uso para a ciência como um agente importante na saúde e na descoberta, né,
de doenças, na profilaxia, no caso aí de raio-x e outros elementos no tratamento do câncer. Já existe algum tipo de experiência também, segundo o que eu li, não sei aprofundar a questão, porque não sou cientista, mas também no tratamento do câncer já há algum uso de energia nuclear para o combate cirúrgico da célula cancerígena. Então, tudo isso deve ser levado em consideração como algo positivo. Pois bem, a título de sinal positivo, tal como faz referência, por esta altura, a presença das armas nucleares de alguma forma impediram com que tivéssemos uma segunda guerra mundial, ou a terceira guerra mundial, acredita? Sim, porque é uma arma tão poderosa que ela foi feita só para assustar. Porque, como eu falei, se ela for usada, tudo acaba, inclusive o dono da arma. Porque vai haver uma catástrofe no planeta. E ainda que tenhamos aqui complexo de deuses, somos meros animais, não é? Supostamente racionais. Vamos apostar que somos racionais. Afinal de contas, no mundo repleto de guerras e instabilidade que temos vivido, é difícil dizer que o ser humano é um ser racional, Luiz. Com todo respeito a todos aqueles que buscam a paz e fazem desse dia de reflexão aqui um dia importante para o banimento do uso nuclear através de armas. Pois bem, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pede mesmo que se acabe com estas armas nucleares, mas de que forma é que se pode acabar de facto, já que esta é uma palavra de um líder de uma organização que a nível regional acaba por também integrar muitos países que de alguma forma têm algum poderio económico? Olha, Luiz, você, de uma maneira muito inteligente, você acaba por denunciar a necessidade de uma reforma das Nações Unidas. Porque as Nações Unidas, numa análise fria, ela tem lado. E ela não deveria ter lado. Ela deveria ser realmente uma espécie de moderadora para a promoção permanente do diálogo. Mas o que temos visto, especialmente nos episódios recentes envolvendo potências nucleares como Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França, nessa tensão em solo ucraniano, mas que envolve todas essas potências e tantas outras, nucleares ou não, nós estamos a cada dia atestando que as Nações Unidas se posicionam de uma maneira polarizada. E isso faz com que a palavra do Antônio Guterres sobre uma reflexão tão importante como a do desarmamento nuclear do planeta, ela não ganhe a força devida. Então, é preciso que seja feita uma reforma nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em especial, que na verdade é quem manda nas Nações Unidas, é o Conselho de Segurança, não é? Por causa da bomba nuclear, da arma nuclear. Eu gosto de chamar de bomba, porque eu sou antigo, eu sou das antigas, eu chamo de bomba atômica ainda, então ainda preciso recuperar aqui a minha memória. Então, Luiz, eu vejo que essa determinação do Antônio Guterres, na sua mensagem, que inclusive eu li na íntegra essa mensagem dele, nós vemos que ela é carregada de bons propósitos, mas a prática ela impõe ações muito, mas muito mais profundas que envolvem a relação entre países. E se essas potências não conseguem chegar a um acordo de paz na tensão existente atualmente na Ucrânia, e no lugar disso elas estão expandindo essa tensão para o continente africano e para outras partes do planeta, né, Taiwan, e para a disputa aparentemente benéfica da defesa da Amazônia, mas para exploração e tomada de posse da Amazônia. Então, tudo isso é guerra e tudo isso decorre dessa necessidade de uma reformulação das Nações Unidas e do diálogo entre as potências. Eu não acredito que nós teremos o desarmamento nuclear no planeta, mas é possível que essa tensão, nessa escalada perigosa que tem sido vivida, ela possa ser, no mínimo, minimizada ou até extinta do ponto de vista da tensão. Mas a arma, acredito que os países não confiam uns nos outros
e é praticamente uma personificação de líderes através das nações, e isso tende a ser estendido de geração a geração. Muito obrigado, Wellington Calazans, por esta reflexão, olhando para a efeméride de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e desejo a você continuação de bom trabalho e ao nosso público um bom dia. Bom dia.